Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos começar a falar aqui sobre algoritmos de classificação, em particular aqueles algoritmos baseados em conceitos probabilísticos. A classificação, diferentemente dos agrupamentos e das associações e correlações, ela se enquadra dentro da categoria dos métodos preditivos, ou seja, são aqueles métodos que têm por objetivo, a partir de um conhecimento anterior, construir um modelo e realizar previsões sobre os dados. Nós vamos trabalhar neste curso tanto as questões dos algoritmos de classificação quanto as questões dos algoritmos de regressão, que diferem simplesmente pelo fato de que os algoritmos de classificação preveem categorias, enquanto os algoritmos de regressão fazem previsões de valores numéricos. Ambos os métodos, ou seja, esses métodos que constroem um modelo para depois aplicá-lo em dados desconhecidos, eles são ditos supervisionados. Há toda uma variedade de estratégias de supervisão, como, por exemplo, o que se chama de aprendizado incremental, aprendizado semi-supervisionado, entre outros. Neste curso não vamos entrar neste nível de detalhe. Vamos focar mais nos paradigmas e estratégias utilizadas pelos algoritmos para a sua construção e o seu funcionamento. Bem, quando nós falamos de algoritmos probabilísticos, um conceito fundamental que nós temos aqui é do classificador de Bayes. E o classificador de Bayes, ele se baseia no bastante conhecido Teorema de Bayes. Então vamos lá. Seja um conjunto de dados de treinamento D que contém n pontos xi d-dimensionais e os pontos yi que representam as classes para cada um dos pontos xi, onde yi pode estar entre uma de k classes. Então isso é uma distinção importante que nós vamos ver ao longo da discussão, no sentido de que nós temos todo um conjunto de classificadores que são mais adequados para uma tarefa dita binária, e nós vamos ver inclusive alguns que são muito eficientes em realizarem essa tarefa, e nós temos o problema aqui desenhado, que é o problema da classificação multiclasse, ou seja, o classificador ele tem que decidir entre k classes diferentes. Bom, o classificador de Bayes estima a probabilidade posterior P de Ci, ou seja, a probabilidade de dado um ponto x, qual é a classe que mais adere a esse ponto x. A classe prevista para x ela é dada então como a maior das probabilidades posteriores, considerando todas as k classes. Quando nós expandimos essa expressão da probabilidade de C de I dado x de acordo com o Teorema de Bayes, nós chegamos a essa expansão que é a base do classificador de Bayes, ou seja, a probabilidade da classe I dado o ponto x, ela é igual à razão entre o produto da probabilidade de x dada a classe I pela probabilidade a priori da classe I sobre a probabilidade de x. Como nós trabalhamos aqui com o maior argumento, né, entre as várias probabilidades dado o ponto x, nós podemos eliminar o denominador p de x e vamos então calcular qual é o máximo, né, do produto entre a probabilidade de x dado c de i e a probabilidade de c de i, que é a probabilidade a priori da classe. Vamos então entender cada um desses pontos. A probabilidade prévia da classe, P de C de I, na verdade ela é trabalhada aqui como a popularidade da classe. Então, havendo aqui uma base dos pontos que contém a classe CI, nós podemos dizer que a probabilidade prévia da classe I nada mais é que a popularidade dessa classe na base de dados, que é o número NI de pontos que estão classificados na classe I sobre
o número total de pontos da classe. Em amostras de dados, onde as classes são igualmente distribuídas, esse valor também acaba se tornando uma constante. Mas nós temos diversos cenários onde a probabilidade a priori de uma classe é muito maior do que a probabilidade a priori de outra classe, e isso deve ser levado em consideração no processo de classificação. O segundo aspecto aqui, nós vamos trabalhar dentro de uma perspectiva de verossimilhança. Tá? Então, para estimar a verossimilhança da probabilidade de x dada a classe CI, ou seja, uma vez que nós sabemos que a classe é a classe CI, qual é a probabilidade de x pertencer àquela classe? Nós temos que estimar a probabilidade conjugada de x em todas as d dimensões, ou seja, nós temos que estimar a probabilidade de x, onde x é decomposto aqui nas suas d dimensões, dada a classe CI. Uma estratégia para fazer isso é o que é conhecido como estratégia paramétrica, onde nós assumimos que cada classe CI é uma distribuição normal, segue uma distribuição normal. E dessa maneira, nós podemos estimar essa pertinência do x à classe a partir do conhecimento da média e da covariância dessa distribuição normal. Formalmente, nós temos então a função f chapéu de i de x, ou seja, associada à classe i, onde a função de probabilidade de x dado a média e a matriz de covariância pode ser estimada pela distribuição normal. Nós calculamos então para o valor de x o quanto que ele desvia da média, nós calculamos a matriz de covariância e a partir dessa formulação da distribuição normal, nós então podemos calcular qual que é a probabilidade posterior, que nada mais é que a soma ponderada do produto entre f chapéu de i de x e a probabilidade prévia da classe CI. Nesse caso, retornando ao argumento original, nós vamos escolher aquele valor de classe que seja o produto máximo entre f chapéu de i e a probabilidade de C de i. Nós temos então já a estratégia para que, considerando que a nossa classe ela é representada por uma normal, nós possamos calcular qual é, para um dado ponto, a classe mais importante. A próxima discussão é como que nós vamos descobrir, então, os valores de μ e de sigma dentro desse processo. Antes disso, vamos avaliar aqui a construção do classificador de Bayes nesse cenário, onde a gente começa a entender esse processo. Então, nós temos aqui, para cada uma das classes, o subconjunto de dados dessa classe, calculamos a sua cardinalidade e aí a probabilidade prévia da classe. Nós calculamos então qual é a média, que é algo bastante simples, né, no sentido de que ela não vai ser nada mais do que o centroide dos pontos que estão naquela classe, a média, e calculamos o dado centralizado e a matriz de covariância desses dados. Né? A partir disso, o classificador, então, ele vai retornar para cada uma das classes a sua probabilidade prévia, o valor médio e a matriz de covariância desses pontos. Uma vez que nós recebamos qual é o ponto que nós queremos calcular a classe dele, nós avaliamos aqui o x e a partir desse x nós apresentamos os valores da probabilidade prévia, da média e da covariância, cujo produto máximo vai ser a probabilidade da classe escolhida, que é retornada aqui dentro desse processo. Bom, vamos ver como isso funciona na prática. Considere a base de dados íris bidimensional, onde temos aqui o comprimento da sépala e a largura da sépala. A classe C1 ela está associada à íris cetose, ela vai ser apresentada em círculos no próximo slide, tem 50 pontos. E as outras duas classes apresentadas como triângulos têm 100 pontos. Então nós temos aqui os vários cálculos, né, em termos da probabilidade prévia da classe 1 ser 1/3, da probabilidade prévia da classe 2 ser 2/3. Calculamos então
a média dos pontos em cada uma das classes e a sua covariância. Notem que o cálculo da covariância aqui, ele vai obter valores que são não nulos em todas as posições da matriz, a menos que você tenha uma situação muito particular que nós vamos discutir mais à frente. A figura a seguir, então, ela vai mostrar não apenas os pontos, como as normais representadas pela curva de nível ou de contorno. Então aqui nós temos exatamente os modelos resultantes, onde os pontos, os círculos, são os pontos da classe 1, os triângulos são os pontos da classe 2, esse círculo pintado de preto, ele é a média da classe 1, o triângulo pintado de preto, ele é a média da classe 2, e nós temos aqui o contorno de cada uma das normais associadas a essas médias aqui, definidas pela matriz de covariância. Aqui um ponto que é importante nós mencionarmos é que, se a matriz de covariância ela possui, se todos os elementos fora da diagonal eles são nulos, essa elipse ela vai se posicionar de forma ortogonal aos eixos. O que dá à elipse essa inclinação, e nós vemos aqui que ambas as elipses que elas têm inclinações diferentes entre si, o que dá essa inclinação é exatamente a matriz de covariância. Nós mostramos aqui também um ponto X localizado na posição 6.75, 4.25 e representado como um quadrado aqui, para o qual nós queremos determinar a classe. Esse processo, então, ele é explicitado aqui. Nós, então, vamos aplicar cada uma das funções que foram criadas anteriormente para o ponto X, 6.75, 4.25. Nós temos, então, aqui as probabilidades prévias e nós temos a aplicação da função normal, onde para a classe 1 ela é 4.951 vezes 10 a menos 7, para a classe 2, 2.589 vezes 10 a menos 5. Nós percebemos aqui que como a probabilidade, o P-chapéu, de C2 é muito maior do que de C1, então nós vamos prever a classe para aquele ponto quadrado lá como sendo C2. Um raciocínio parecido pode ser aplicado também para atributos categóricos. Então, seja XJ um atributo categórico no domínio de 1 a MJ, cada atributo categórico XJ é modelado como uma variável randômica Bernoulli multivariada m-dimensional, que vai receber, como já é esperado, mj valores distintos no vetor. Então nós temos aqui o vetor base na dimensão R, que ele representa, dentre os vários vetores de 1 a mj, o résimo valor ou símbolo do domínio de XJ. Tá? Então nós temos aqui uma representação discreta, categórica, onde cada valor de cada atributo vem de um domínio de valores possíveis. A base de dados D-dimensional em sua integridade é modelada como uma variável aleatória vetor, e nós podemos, a partir disso, encontrar o ponto categórico que é representado, D', que é representado aqui, e que pode ser expresso como um vetor apresentado aqui nessa representação vetorial que nós apresentamos. Então, eu acho que, simplesmente contextualizando o que é os atributos categóricos para fins de classificação. Bom, a probabilidade, e a partir daí nós podemos usar os mesmos princípios do teorema de Bayes. Tá? Então, a probabilidade de um ponto categórico X, ela é obtida a partir da probabilidade conjugada, da função de massa de probabilidade conjugada da variável aleatória x aqui representada. Ou seja, nós temos que a probabilidade de x dado C de I, ele vai ser a função de V dado C de I, onde V são os vários valores categóricos instanciados para x. Essa função conjugada pode ser estimada diretamente a partir dos dados. Então nós temos aqui que a função de V dado CI, ela vai ser exatamente a contagem de V dado NI,
que é o número de vezes que o V ocorre na classe CI. Não é surpreendente que nós tenhamos vários valores nulos nesse processo. Então, existe uma correção baseada em pseudocontadores que evita que essa divisão ela seja igual a zero e que vai, entre aspas, contaminar todo o processo probabilístico. Então, nós temos aqui que para cada valor NI de V nós acrescentamos 1 e nós corrigimos esse valor aqui de acordo com a multiplicidade dos valores de MJ, de maneira que não seja possível que algum valor possua uma probabilidade maior do que 100%, tendo em vista o incremento que é aqui colocado. Bom, vamos ver como isso funciona. Então, voltando aqui ao nosso dado da íris discretizado, de comprimento de sépala e largura de sépala, nós temos que o comprimento de sépala ele é discretizado em 4 faixas, enquanto a largura de sépala é discretizada em 3 faixas, ou seja, o domínio de x1, largura de sépala, é 4, e o domínio de x2, comprimento de sépala é 4 e largura de sépala é 3. Aqui, então, nós chegamos à construção como uma tabela de contingência, a partir da qual nós temos a função de massa de probabilidade conjugada, que nada mais é do que as contagens em cada um dos casos aqui das faixas de discretização. Então nós vemos aqui a classe, para a classe C1, se a sépala é muito curta, nós temos que a maior parte das larguras de sépala vai ser em termos numéricos, que dá 33 de 50. Isso vai prosseguindo para cada classe. Nós fazemos o mesmo aqui para a classe C2 e obtemos ao fim o número total de entradas nessas duas variáveis para as classes C1 e C2. Bom, vamos lá. Considere um ponto de teste 5.3 e 3, que vai ao ponto categórico curto e médio, e é representado por E12 e E22, ambos transpostos. As probabilidades prévias são 1/3 e 2/3, e a probabilidade, a verossimilhança e probabilidade posterior para cada classe é dado como a probabilidade de chapéu de x dado C1, ela vai ser a função V dado C1, que é 3 dividido por 50, 6%, para C2 é 15%, e aí nós temos o que é a aproximação no sentido da probabilidade de C1 dado x, vai ser a multiplicação desse 0,06 pela probabilidade prévia de C1, que vai ser 0,0198. No outro caso, a mesma coisa, 0,15 vezes 0,67, no sentido de que a probabilidade esperada de C2 ela é muito maior do que a probabilidade esperada de C1, e, portanto, a gente prevê como classe aqui y chapéu igual a C2. Para o ponto de teste, aquele que nós utilizamos na visão numérica do algoritmo, nós temos aqui um ponto categórico que é longo, que é representado como um 3T23. O aspecto interessante, agora a gente vai entender como funciona a correção, é que a probabilidade de massa no ponto V ela é 0 para ambas as classes, ou seja, a amostra não contemplou uma ocorrência naquela classe em particular, o que é muito possível, ainda mais pelo fato de que quanto mais dimensões e quanto maior a cardinalidade das dimensões, maior é a probabilidade de nós termos entrada zero. Nessa hora é que os pseudocontadores eles entram em ação. Então nós temos aqui que a probabilidade de x dado C1, utilizando o pseudocontador, vai dar esse valor, probabilidade de x dado C2, fazendo a mesma coisa, vai dar este valor aqui, e aí nós vamos fazer as multiplicações de cada um em busca do resultado, onde nós vemos que a probabilidade de C1 nesse caso ela vai ser menor do que a probabilidade de C2, e novamente nós vamos prever a classe C2. Tá? Bom, quais são os desafios então do classificador de Bayes, né? O maior problema é que você ter dados
suficientes para a construção do classificador é sempre um desafio, tanto no contínuo quanto no discreto. Tá? No caso dos atributos numéricos, né, é necessário estimar a ordem de D ao quadrado covariâncias, e à medida que isso cresce, a quantidade de parâmetros a serem considerados é muito grande. Para os atributos categóricos, é necessário encontrar a probabilidade conjugada para todos os possíveis valores de V, que são o produtório dos tamanhos dos domínios. Mesmo se um atributo categórico tem apenas 2 valores, nós precisamos de estimar a probabilidade para 2 elevado a D valores. Como você tem no máximo N valores distintos para V, a maioria dos contadores serão 0. Como que nós contornamos então essa situação? Como nós vamos ver na sequência, nós adotamos uma premissa simplificada, que é conhecido como o algoritmo Naive Bayes, e que, apesar dessa restrição, ele funciona muito bem na prática. Bom, com isso nós terminamos aqui o primeiro módulo a respeito de classificação probabilística e continuamos na próxima discussão.